Boa tarde, galerinha. Tudo bom com vocês? Mais uma aula de robótica, né? Aqui é a nossa segunda aula de julho. A nossa primeira live foi lá no dia 1º, né? Tem 15 dias. Então, a aula da semana passada, vocês acompanharam através de uma videoaula que a gente postou lá. E a atividade foi explorar um simulador de sensor de linha. Quem aí já conseguiu explorar esse simulador? Levanta assim a mão na câmera. Já conseguiram acompanhar? Entenderam como é que funciona o sensor de linha? Para quem não acompanhou, para quem não viu ainda essa aula, imagina o seguinte, o seu robô está sendo empurrado ali para fora do ringue e imagina como seria se ele conseguisse detectar que ele já está ali quase saindo e ele tem uma atitude de voltar para dentro do ringue. Então, daí a gente consegue fazer isso utilizando um sensor de linha. Esse sensor ele consegue detectar a borda preta que está em volta do dojo. E aí, quando ele detecta essa borda, a gente faz o motorzinho andar para ele conseguir escapar de um ataque e tentar vencer o adversário de novo, né? Ele não perder de uma maneira tão fácil. E aí, galera, vocês acabaram com essa programação aqui, ó. Uma programação do M-Design, e ela fazia isso daqui, ó. Justamente porque a gente já tem um sensor de reflexão, ele olhando para frente, né, para detectar os adversários. E o sensor de linha, ele é o mesmo sensor de reflexão, porque ele funciona através do infravermelho. Então, ele funciona através da luz. Ele emite um sinal de luz, e quando esse sinal retorna, ele consegue saber a distância de um objeto. Isso acontece também com a cor branca e a cor preta. Como a gente agora tem dois sensores conectados, então a gente pode selecionar aqui a porta. Ó. Então, esse é o meu sensor que está procurando o adversário, ele está na porta A0. E o meu sensor que fica olhando para o chão para detectar a linha, ele está aqui na porta A1. Então, quando ele bate numa luz branca, ele está ali olhando, está sentindo o dojo, a luz branca ela reflete a luz. Então, o nosso sensor ele tem um valor menor. Já quando ele detecta a cor preta ela absorve toda a luz e o nosso sensor ele vai gerar um valor maior. Então, por isso a gente testa aqui, ó, ele para valores maiores que 50. Que aí ele detectou a cor preta, ele já vai tentar se esquivar. Beleza, galera? E aí, hoje, como vocês já entenderam essa parte da programação, hoje a gente vai fazer um Kahoot sobre esse sensor, para a gente entender bem como é que o sensor funciona, como é que é a programação dele, como é que ele trabalha, assim como a gente faz com todos os outros componentes que a gente estuda aqui, né? Então, todo mundo aí abrindo o site kahoot.it. Vamos nessa questão. Primeira questão. Deus, já começou, né? É de várias respostas. Para que serve o detector de linha? Detectar a presença das pessoas, opção vermelha. Opção azul, detectar uma linha. Opção amarela, receber comandos de controle remoto infravermelho. Ou opção verde, detectar mudança de um chão preto para um chão branco. Pronto. Ei. Acertei, professor. Olha eu lá. Botei exatamente esses dois. Próxima questão. Como funciona o sensor de linha? Ó, essa tá de bandeja. Vamos ver, ó. Envia um sinal infravermelho e detecta se algum objeto refletiu o sinal, opção vermelha. Opção azul, envia um sinal ultrassônico e calcula o tempo que leva para o eco retornar. Ou opção amarela, envia um sinal analógico e registra a intensidade. E aí, qual dessas três questões? Eu acertei, aleluia! É isso aí, vamos lá, vamos explicar então. Que eu ainda expliquei isso no comecinho da aula. O sensor infravermelho, ele tem duas bolinhas, dois LEDzinhos na ponta, que um é um emissor infravermelho, que ele emite a luz reflete e volta, que o outro LEDzinho que consegue captar. Então, ele detecta se algum objeto refletiu esse sinal. Logo, por ele ser infravermelho, ele utilizando a luz, ele não pode ser um ultrassônico, porque o ultrassônico vem de som, certo? Então, o ultrassônico está errado. E ele também
ele envia um sinal, mas ele não registra a intensidade, ele registra o eco. Entendeu, galera? Por isso que a resposta certa é a vermelha. Vamos lá, vamos próxima questão. Lá embaixo. Eu tenho primeiro. Ó, questão de verdadeiro ou falso, fica ligado. O sensor detector de linha é usado somente no N-Center? Azul para verdadeiro, vermelho para falso. A imagem ainda está dando uma dica, ó. A imagem está dando uma dica. É falso. Acertei. O sensor detector de linha, ele pode ser usado por qualquer plaquinha de robótica. Pode ser M-Center. Para quem aí já fez robótica há mais tempo, no MPy tem esse sensor. No Modelix, que é a robótica 3, no Arduino, que é a robótica avançada, todos esses utilizam o sensor de linha. Vamos lá, próxima questão, ó. Quiz. Qual é o alcance mínimo e o alcance máximo do sensor detector de linha? Esse aí é para quem assistiu a aula da semana passada. É entre 2 centímetros e 2 metros. Que triste. Vermelha, opção azul, Eu não assisti. 50 centímetros a 1 metro. Opção amarela, 2 centímetros a 30 centímetros. Professor, eu não sei, tá? E 3 centímetros a 3 metros. Opção verde. E aí? Ah, acertei. O sensor detector de linha, lembra que eu falei? Ele é o mesmo sensor que a gente utiliza para detectar o inimigo. Então, ele é o sensor infravermelho e o sensor de distância também. Acertei. Entendeu? E aí é o mesmo alcance do sensor de distância. Professor, eu vou ter que destruir nessa para eu ir pro código. Para conseguir voltar, vai ter que acertar bem. Vamos para a próxima. O sensor detector de linha é digital ou analógico? E aí? Ele é analógico, gente. Analógico. Próxima questão. Esse sensor pode ser usado para saber a distância até um objeto? Não, opção vermelha. Sim, opção azul. Sim, mas apenas para objetos que estejam a menos de 30 centímetros. Opção amarela. E não, porque é um sensor de detectar linha. Opção verde. Eu tinha acabado de falar. O sensor que detecta a linha, ele é o mesmo que a gente usa para detectar o adversário. Então, ele sabe a distância sim. É exatamente o mesmo sensor. É o sensor de reflexão infravermelho. Então, sim, ele pode ser usado para saber a distância até um objeto, mas apenas para objetos que estejam a menos de 30 centímetros. Lembra, na última questão, o limite mínimo e o limite máximo, que era entre 2 centímetros e 30 centímetros? Por isso que a resposta certa é a cor amarela. Resposta certa, amarela. Próxima questão. Qual a cor da porta onde o sensor de linha deve ser conectado? E aí? Olha aí. Boa, galera. Muito bom. Porque ele é um componente analógico. Lembra que a gente falou? Então, os analógicos, eles são nessas portas seguidas do número da letra A. Então, são as portas vermelhas. O código deve ser usado para saber se há uma linha preta no chão branco. E aí? O sensor de reflexão ser menor que 50 ou ele ser maior que 1000? Conseguiu? Pronto, foi. Ó, galerinha, é como eu falei lá no comecinho, mas essa é um pouquinho difícil da gente gravar mesmo, né? Quando ele tem pouca luz no ambiente, quando tem ali um objeto preto, ele vai acabar gerando um valor maior, porque ele vai tentar puxar mais luz e não vai ter. Já quando é um objeto branco, um objeto claro, ele reflete muita luz, né? Você vê que olhar para um prédio branco, um prédio muito claro no meio do dia, às vezes até dói o olho, né? De tanta luz que tá nele, parece que tá brilhando por causa disso. Então, quando tá o objeto claro, ele gera valores menores. Então, a opção certa é a azul. Então, galera, onde mais a gente pode usar esse sensor? Opção vermelha, para emitir um som. Opção azul, para emitir luz visível. Opção amarela, para detectar objetos coloridos. E opção verde, para detectar objetos próximos.
Gente, uma coisa. Aí, foi. Bosta, velho. Olha Quando só, eu maioria. Acertei, rapaz. Exatamente, gente. Acertei acertado. É um sensor de reflexão, então ele também é um detector de obstáculos, né? Então, opção verde. Tem um projeto lá na escola, em robótica, Modelix, que a gente faz um robozinho que separa bolinhas pretas de bolinhas brancas. Ele usa esse mesmo sensor, mas aí só funciona para bolinha preta e bolinha branca, não funciona para bolinha amarela, azul nem vermelha, só bolinha preta e branca, tá? Agora, a missão de vocês é conseguir adaptar essa construção no formato do robô, no chassi do seu robozinho que você já construiu. Porque a gente vai adicionar essa função também. Sim, eu já sei onde eu vou Já botar. vai... Lembrando que ele tem que estar olhando sempre para baixo. Quanto mais perto do chão o sensor tiver ali olhando, melhor para ele, que ele vai conseguir detectar tanto o branco quanto... Professor, Diga, Bernardo. o robô, ele perde quando ele sair da arena. Se ele sair da arena inteiro ou se ele sair só um pouquinho? Inteiro. Inteiro? Ah, então já sei onde eu vou colocar. Aí, colocar. Pensa nisso. Então, galerinha, nossa aula de hoje foi essa, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês, por a gente ter estudado. Você é muito legal. Tchau, professor! Tchau, tchau. Tchau, professor. Valeu, gente. Tchau, professor! Valeu. Valeu, prof! Valeu. Eu vou estar online. Tchau, tchau.